O sol não espera pela sua permissão para brilhar, e a sua alma não deve esperar pelo conforto para cumprir o seu dever. Se você quer que mais pessoas vejam essa mensagem, deixe um like agora. Cada like leva esse vídeo para mais 5 pessoas, e um comentário pode alcançar 50. Às vezes, um clique seu pode mudar o dia de alguém. Há uma batalha silenciosa que se trava a cada manhã, exatamente no momento em que o corpo deseja repousar. Os lençóis convidam à estabilidade e o silêncio da noite ainda habita, pesado, no quarto. Marco Aurélio, em suas meditações, nos convida a reconhecer esse instante com uma clareza quase cortante. Acordo para o trabalho de um ser humano. Não é uma declaração de mero costume, mas o despertar de uma consciência superior que enxerga além do sono, do conforto e da indolência. O despertar é, antes de tudo, o chamado da razão, inevitável e urgente como a ordem do cosmos. Esse confronto inicial entre o calor dos lençóis e o chamado da natureza racional revela algo essencial na filosofia estoica. Somos seres destinados à ação e à virtude, e não ao repouso perpétuo do corpo. Como Sêneca nos lembra, não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. A hora desperta, portanto, não é um obstáculo a ser superado, mas uma oportunidade para exercer a razão, enfrentar as dificuldades e contribuir para a ordem maior. O conforto, quando aceito como desculpa, torna-se cárcere. É na resistência consciente desse convite enganoso que reside o verdadeiro despertar do guerreiro estoico, aquele que recusa basear sua felicidade em estados efêmeros e se lança, inabalável, ao dever. Epicteto, por sua vez, redefine o significado da manhã como um teste direto àquilo que somos, ou melhor, aquilo que escolhemos ser. Ele nos ensina que devemos dizer a nós mesmos ao levantar: hoje vou encontrar a interferência, a ingratidão, a insolência, a deslealdade, a maldade, tudo isso para mim, como é humano, mas não vou me deixar abater. A cama quente é a primeira adversária. O desejo de permanecer nela, a primeira fraqueza que precisa ser vencida. Aceitar essa luta é o primeiro passo para a serenidade. É reconhecer que o conforto só tem valor quando acompanhado da virtude e da disciplina. Sem o esforço diário, a alma definha em apatia, e o propósito se torna uma sombra distante. Quem desperta apenas para o lazer ou para a satisfação imediata, jamais conhecerá a plenitude do ser. Marco Aurélio também enfatiza essa clareza, ao refletir que é para a vida de um homem racional que acordo e vivo. Somos responsáveis pela coerência interna de cada instante vivido. Amanhã não é exceção. A racionalidade nos convida a mover o corpo, sacudir a preguiça e aceitar, pela razão, que o dever de ser e fazer transcende o desejo pelo repouso. A metáfora do guerreiro, da qual muitas vezes fazemos uso, encontra aqui sua raiz profunda. Não em uma violência externa impostas por outros, mas na luta interna contra a fraqueza, contra o engano dos sentidos que nos querem prisioneiros do momento. A dor inicial, o desconforto do corpo que reclama por mais horas de sono ou calor, devem ser compreendidos como inescapáveis e fundamentais para a maturidade da alma. Sêneca nos alerta que a adversidade é o campo onde o vigor é cultivado. Não é que coisas difíceis sejam raras, mas que a coragem para enfrentá-las é escassa. No ato de deixar a cama, há uma pequena morte da vontade fraca e o nascimento da autoconsciência, e é justamente neste instante, belíssimo e cruel, que se revela o que somos internamente. O conforto é um luxo da mente tola. O estoico busca a fortaleza, e o calor dos lençóis é seu adversário simbólico. Não se trata de exaltação da dureza pela dureza, mas da realização da natureza humana enquanto ser dotado de razão e deveres sociais. Marco Aurélio enfatiza de forma quase didática que não faças de ti mesmo o que não deves ser, isto é, um ser que se entrega ao comodismo e se afasta da função que lhe é imposta pelo próprio Logos. A razão que nos habita não foi concedida para a inércia. O dia com seus afazeres e desafios é o palco onde o propósito se confirma ou se dissolve. Aquele que acorda para aquilo que deve ser, mesmo contra a vontade, pavimenta o caminho para a liberdade interior. A verdadeira servidão está em tornar-se escravo do próprio apetite pelo conforto.
Essa dinâmica entre o corpo e a razão remete a uma antiga compreensão grega, passada aos romanos e valendo para a modernidade. O homem é microcosmo de uma ordem universal, e ao agir conforme seu propósito e virtude, harmoniza-se com essa ordem. O guerreiro estoico é um reflexo desse cosmos racional. A sua energia para sair da cama não é um fenômeno aleatório, mas emana da consciência viva do que ele é e para o que foi chamado. Epicteto nos lembra que não controlamos os eventos, mas controlamos nossas reações a eles. Portanto, a resistência matinal não é sobre vencer o mundo exterior, mas sobre domar a si mesmo, especialmente quando o inimigo se oculta nas próprias fraquezas e novidades do prazer fácil. Em termos práticos, esse despertar do guerreiro deve ser tecido lentamente a cada amanhecer. O desafio não é apenas físico, mas, sobretudo, moral e existencial. Enfrentar o resquício dos sonhos e o apelo ao repouso exige uma decisão firme, assentada na reflexão de Marco Aurélio. Que ninguém me impeça de fazer aquilo para o qual fui destinado, nem circunstâncias, nem prazer, nem dor, nem pessoas. Esse compromisso é a raiz do propósito e o motor da energia vital. Enorme é a diferença entre sair da cama por mera obrigação mecânica e despertar para a ação plena, consciente e realizada. A alma, assim alimentada, não se rende à preguiça. Ela se expande na luta constante por excelência e coerência. Não menos importante é reconhecer a dimensão ética desse despertar. A manhã incorpora um ritual sagrado no qual o homem se afirma como cidadão do mundo, não para si, mas para a coletividade e a justiça. Insiste Sêneca que fazer parte da humanidade é assumir funções que não dependem de nós, mas dos outros, e realizá-las com dignidade. Portanto, o combater diário para sair da cama é também um compromisso com o próximo e com o tempo recebido, que não pode ser desperdiçado. O guerreiro estoico sabe que sua energia renovada é uma ferramenta para o serviço, e que o conforto não pode se tornar desculpa para negligenciar esse acesso à dimensão maior do ser. O paradoxo do despertar está justamente no encontro entre a fraqueza natural e a vocação racional. Enquanto a criatura se afasta da letargia, torna-se cada vez mais verdadeira em sua essência, um ser que vibra na consonância lógica do dever e da liberdade interior. Despertar não é um evento casual, mas um ato filosófico. É a resistência e o reencontro com o Logos que nos estrutura, norteia e fortalece. Ao abraçar essa verdade, a alma se divide dos desejos imediatistas, forja sua disciplina e torna-se, como queria Marco Aurélio, um instrumento funcional dentro da grande engrenagem do universo. Assim, lembrar da força do Sol, que não pergunta nem espera, nos convida a ser ativos, a ser inteiros e íntegros desde o primeiro instante. O conforto pode ser tentador, mas a verdadeira energia, a única que gera paz duradoura, brota da decisão consciente de honrar o dever, de embarcar na jornada diária com propósito e ânimo. A luz que brilha no céu é apenas um reflexo do fogo interior que só o guerreiro estoico sabe acender, todos os dias, ao abrir os olhos e vencer a primeira verdadeira batalha, a de si mesmo. A alma, ao despertar, não deve buscar alento no conforto efêmero do repouso, mas sim na convocação ao dever, que é a tessitura do próprio destino humano. Marco Aurélio, em suas meditações, nos impele a recordar que cada manhã é um chamado da natureza para cumprir aquilo a que fomos designados, um convite inevitável à ação. Como ele enfatiza no livro 5, levanta-te, porque é para o trabalho de ser homem que foste chamado. Tal imperativo nos lembra que o repouso prolongado, a entrega ao comodismo, não encontra lugar na existência do homem racional, que, por essência, é um agente moral, um artesão do real. O sono pode adiar a vigília do corpo, mas jamais pode retardar o despertar da consciência para o exercício de sua função primordial. Nesse despertar, reside uma contrapartida ética essencial. O dever, katekon, conforme delineado por Sêneca, é o fio condutor que mantém a alma alinhada com sua verdadeira natureza. O que nos distingue dos demais seres é precisamente a responsabilidade consciente de agir de acordo com a virtude e a razão. O katekon
significa agir em consonância com o que é apropriado à condição humana. É assumir com serenidade e coragem o papel que a existência nos entrega. A resistência ao despertar é, em última análise, a resistência a um chamado interno, uma renúncia ao que é devido, a própria essência do ser. Sêneca aconselha que não sejamos escravos do prazer ou do descanso, mas sim senhores do nosso tempo, de modo que cada instante vivido seja o cumprimento diligente daquilo que a natureza nos impôs. Agir para o bem. Estender-se na cama é, pois, ignorar o mandato natural do dever. Um mandamento que, embora possa parecer pesado, é também a fonte da verdadeira liberdade, pois revela em cada ação o alinhamento com o cosmos. Epicteto nos oferece outra perspectiva crucial quando nos ensina que não somos feitos para desejar a inércia, mas sim para realizar a nossa função do melhor modo possível, independentemente das circunstâncias. Assim como as árvores crescem, não questionando a chuva nem o sol, e os animais entram em movimento para cumprir seus ciclos sem queixumes, nós também devemos aceitar a natureza do nosso ser. A planta que permanece imóvel cumpre seu propósito de brotar, florescer e frutificar, porque está em sintonia com seu logos, seu princípio racional intrínseco, mesmo que não o compreenda. O animal age instintivamente para sobreviver e perpetuar a vida. O ser humano, dotado de razão, deve agir conscientemente para cumprir sua missão ética e social. Negar-se a levantar, portanto, é recusar o que a razão e o cosmos nos ordenam. É subverter o próprio eixo da vida, tornar-se um estranho para si mesmo. Nesse sentido, o propósito de vida dos guerreiros estoicos não se distingue de um princípio universal. Todos somos chamados a agir, a realizar o destino que nos foi conferido. A natureza não nos fez para a apatia ou para a contemplação passiva. Ela nos construiu como agentes. Marco Aurélio nos lembra que a vida social e a cooperação são as chaves do nosso funcionamento pleno. Somos peças que se encaixam no corpo maior da humanidade. E só cumprindo nosso dever no dia a dia podemos honrar essa tessitura. O conforto é um espectro enganador que tende a desviar o espírito do caminho da virtude. Uma ilusão que o ego tenta vender para justificar a inatividade. Contudo, ao amanhecer, devemos nos espelhar na ordem universal, que não permanece ao acaso, que não descansa e que não procrastina seu movimento constante. A vida boa é vida ativa, porque nela a alma encontra seu movimento natural, o ritmo do dever cumprido. Uma análise mais profunda revela ainda que o ato de levantar da cama é um microcosmo do exercício da liberdade estoica. A liberdade para os antigos não residia na simples ausência de restrições, mas no domínio de si mesmo e no compromisso com o verdadeiro bem, que está no agir justo e racional. A cama pode simbolizar o cativeiro do desejo e da preguiça, mas o despertar é a manifestação concreta da autonomia interior. Epicteto, mestre da disciplina estoica, ressalta que não podemos escolher as condições externas, o frio da manhã, o peso do corpo, o cansaço, mas podemos escolher como nos relacionar com elas. No momento em que nos levantamos apesar dessas dificuldades, expressamos a mais profunda forma de libertação, o autodomínio. É essa decisão diária que confere significado ao tempo, que distingue a vida vivida como mero existir daquela vivida com propósito e grandeza moral. Epicteto ainda nos adverte que o verdadeiro problema não é o despertar em si, mas o desconforto que a alma sente ao enfrentá-lo. Essa resistência nasce da inclinação para o prazer imediato e da aversão à dor, impulsos que precisam ser transformados pela razão. O pragmatismo estoico propõe uma transmutação desses impulsos. O sofrimento do momento, o esforço de sair da cama, que é uma pequena batalha, deve ser encarado como o treino para triunfar sobre os maiores desafios da vida. Este é o terreno fértil onde o vigor do guerreiro se cultiva, não nas batalhas externas que são contingentes, mas na guerra interior contra a complacência. Assim, o ato aparentemente banal de levantar, em sua dimensão filosófica, é uma constante reafirmação da coragem, da resistência e do propósito. Sêneca nos alerta para o fato de que muitos perdem a manhã, entregando-a a distrações,
pensamentos inúteis e vontades arbitrárias, tornando-se escravos de si mesmos antes mesmo de enfrentar o mundo. O desperdício do primeiro instante do dia equivale ao desperdício da própria vida, pois o tempo que deixamos não lutar contra a nossa própria fraqueza dificilmente será reconquistado. Reconhecer a importância de começar o dia com a consciência do dever é o primeiro passo para uma existência impregnada de sentido. Cada vez que postergamos a ação, adoecemos a alma, que se debilita na passividade. O estoicismo ensina que a energia vital é um dom da natureza e que seremos responsabilizados por como o empregamos. Sêneca afirma que o tempo perdido nunca mais é recuperado. Portanto, o despertar deve ser o anúncio ativo de que valorizamos o presente, a única dimensão onde podemos exercer nossa liberdade e virtude. Marco Aurélio, em uma passagem particularmente tocante, nos lembra que a agitação dos pensamentos e a aversão à dor do esforço surgem do egoísmo e da preocupação com o que é externo, ao passo que o guerreiro estoico deve voltar o olhar para dentro, para seu próprio domínio. Desse modo, ao surgirem resistências internas à ação diária, devemos imediatamente reorientar o espírito para a percepção daquilo que realmente importa. Cumprir com excelência os papéis que desempenhamos na ordem cósmica. Não somos árvores ou animais apenas por design natural. Somos animais racionais, lotados da capacidade de escolher a atitude frente ao destino. A disciplina de levantar-se e agir simultaneamente modela o caráter e afasta a sombra da insensatez que se instala quando nos entregamos ao mero existir passivo. Entramos então em uma esfera onde o propósito transcende a mera realização pessoal e se revela como uma entrega à totalidade da existência. A alma estoica sabe que seu crescimento está subordinado ao cumprimento dos deveres. Não há drama algum, a tristeza ou a tristeza provocada pela comodidade. Marco Aurélio sustenta que a resistência não é somente possível, mas necessária. A vida não é um jardim gentil e previsível, mas um campo de batalha onde o espírito precisa se forjar. Na fidelidade diária à sua missão, no esforço constante por superar a preguiça, abre-se o caminho da sabedoria e da harmonia com o universo. O guerreiro estoico não questiona se vale a pena sair da cama. Ele sabe que essa é a essência do ser, um chamado natural, inviolável e glorioso. A compreensão do Katechon, neste panorama, transcende o dever meramente funcional ou mecânico. Ele é uma expressão do reconhecimento interior daquilo que faz a vida humana digna, uma reverência à ordem natural e ao dever para consigo mesmo e com o cosmos. O conforto não é um direito natural para o homem. É uma concessão passageira que pode se tornar prisão se tomada como fim último. Ao nascer do dia, o espírito deve escolher a virtude que desafia todo apego à comodidade, pois é na luta contra o apelo do repouso que o guerreiro se afirma como tal. O coração estoico pulsa no ritmo da responsabilidade universal, da ação virtuosa, do serviço. É nele que encontra a sua verdadeira energia e propósito. Por fim, a proporção entre razão e ação é o eixo onde repousa a vitalidade da vida estoica. Sêneca afirma que somos feitos para o movimento. Não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. O despertar da manhã não é apenas físico. É um renascimento da alma para o compromisso com a vida e com o dever, para o embate com as próprias limitações interiores, para a edificação do espírito. A preguiça é o véu da ignorância que oculta para o homem seu próprio propósito, e a coragem para superá-la revela a magnitude de seu ser. O guerreiro estoico desperta não porque o dia lhe promete prazeres, mas porque reconhece em cada instante a plenitude da ação moral, a justiça e a ordem que o sustêm e elevam. Assim, a cama, o sono e o conforto pérfido cessam de ser prisões e se transformam no prelúdio necessário para todo dia vivido com intensidade, dignidade e significado. Sêneca, em sua inexorável advertência sobre a brevidade da vida, nos convida a contemplar a riqueza de cada instante desperto como a matéria-prima da existência virtuosa.
Para ele, cada hora que se perde taciturna no escuro repouso do sono descontrolado é um fragmento de vida aniquilado, uma joia lançada ao chão, quebrada pela negligência do despertar tardio. Não se trata apenas de repouso físico, mas de uma morte em pequena escala, um corte cortante no fio que nos une ao propósito. O sono, embora necessário, revela-se então sob a ótica de Sêneca como uma guardiã severa que, quando aceita em demasia, transforma nossa finitude em desperdício claro e irremediável. E mais do que regulamentar horas, é imperioso entender a dimensão ética do ato de despertar. Pois encontrar energia para erguer-se do leito é, antes de tudo, retomar o poder sobre si mesmo. Defender-se da fuga passiva que a preguiça converte em nação receptiva ao tempo perdido. Este despertar não deve ser meramente físico, mas uma ruptura consciente com o torpor que ameaça devorar a alma. Sêneca nos impele a entender que repousar na cama, ignorando a luz que anuncia o novo dia, é uma espécie de embarcação que naufraga antes de singrar. Ele recorda que o relógio do tempo está continuamente avançando, indiferente à nossa letargia. Cada momento dota-nos da oportunidade única de agir, aprender, crescer. Assim, o que parece ser um instante inofensivo de sono a mais, se repetido com frequência, revela-se um ladrão insidioso a roubar-nos a existência em sua totalidade. A virtude de acordar cedo é um direito e um dever filosófico, oportunidade multiplicada pela consciência da brevidade vital. Há uma profundidade ainda maior quando relacionamos essa compreensão à índole do guerreiro estoico, que rege firme sua disciplina interna contra o chamado sedutor do descanso desnecessário. A cama, para o estoico, não é um refúgio eterno, mas campo de treinamento onde a alma precisa assumir a decisão diária de sair para o combate. O sono excessivo, enquanto manifestação de entrega à inércia da carne e não da razão, representa uma deserção silenciosa da batalha pela excelência moral que o dia encerra. A quebra do ciclo passivo, o romper da cadeia que prende a ociosidade, representa um renascimento, um recomeço, uma aceitação consciente do estágio efêmero em que habitamos. Como sugere Marco Aurélio em suas Meditações, nas primeiras horas reside a chave para o dia. Levantar-se cedo é consigo mesmo ganhar uma pequena vitória, porque ao acordar e levantar-se no tempo justo, o guerreiro estoico se enfeixa com as armas da razão e da coragem para o combate que o destino impõe. Nas palavras de Epicteto, perceber que o despertar é o primeiro exercício diário do domínio próprio amplia a perspectiva. Ele ensina que não é o mundo externo que nos levanta ou mantém deitados, mas nosso juízo acerca dele. O sono prolongado é, por isso, uma escolha de entrega, uma abdicação voluntária da autonomia. O despertar consciente é a reivindicação da liberdade e o reconhecimento de nossa responsabilidade com o presente. Epicteto afirma que não são os acontecimentos que perturbam o homem, mas as opiniões sobre eles. E assim, o hábito de protelar o levantar não é um fenômeno neutro, mas uma juíza severa que reflete a qualidade do nosso juízo a respeito do valor do tempo. O ato de sair da cama transforma-se, portanto, numa afirmação cotidiana da própria liberdade. A primeira batalha ganha para a serenidade interior que o estoicismo tanto preza. Esta guardiã estoica do tempo vive ao lado da consciência da morte, tal como Sêneca impõe. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. A brevidade da vida não precisa ser uma sentença opressora, mas um chamado vigoroso à ação. Ao recusar o sono excessivo, o espírito afirma que cada manhã é um novo amanhecer, uma rara chance de contribuir para o bem comum e para o próprio aperfeiçoamento. Sob esta luz, o sono, em seu sentido natural, é repouso necessário, mas o sono supérfluo configura uma fuga da vida, uma mortificação da alma que recusa crescer e exercer seu poder. Tornar o despertar um renascimento simbólico é alinhar corpo, mente e destino à roda inexorável da existência, percebendo que no gesto simples e repetido de levantar reside o enigma do viver autêntico.
da vitória sobre o torpor e a insipidez. Assim, o guerreiro estoico exerce sua disciplina com amor à vida, entendendo que desperdiçar as primeiras horas é trair o tempo e, com ele, sua própria natureza racional. Este exercício diário não é mera rotina, mas uma prática sagrada e política da alma, que afirma a mesma liberdade que permitiu a Sêneca e a Marco Aurélio escrever sobre o tempo: a liberdade de escolher, a liberdade de acordar. Por isso, ao deixar a cama numa manhã qualquer, não repousa apenas um corpo, mas desperta o espírito guerreiro que, calmo e resoluto, enfrenta sem delongas o dia, ciente de que a vida é simultaneamente fraca em seu tempo e imortal no esforço do presente consciente. Considerar, portanto, o ato de acordar sob a égide da filosofia estoica é elevar o pequeno instante a uma manifestação da virtude. É reconhecer que no silêncio da madrugada, antes do mundo confundir nossas intenções, está a oportunidade de exercitar a prudência e a fortaleza, resistindo à inclinação natural para a comodidade. O sono começa a ser subordinado à razão quando aceitamos sua função de restaurar o corpo e não de entorpecer a alma. Este controle liberta, pois a verdadeira energia para o dia nasce da conciliação entre a necessidade do descanso e o respeito pelo tempo finito. A voz interna do estoico nos instiga a não amontoar horas no leito, mas a acumular experiências e atos virtuosos, pois o caráter não se forja no silêncio das trevas, mas no brilho das primeiras luzes em que despertamos para a luta pela excelência. Neste mesmo fio, a reciprocidade entre o descanso consciente e o despertar responsável confirma a harmonia da natureza com as leis da razão, finalidade suprema para o estoico. A vida humana é tempo curta e caminho árduo, que exige a atenção plena desde as primeiras batidas do dia. No desdobrar desse ensinamento, fica claro que a passividade prolongada, mesmo que temporariamente confortável, é um obstáculo à realização da eudaimonia. A vida em conformidade com a virtude. Negar o domínio sobre o despertar é, em última análise, negar a si mesmo, a tarefa mais grave para quem busca o verdadeiro autodomínio. Retomar as rédeas logo ao manhã cedo reconhece a sacralidade do presente e erige o guerreiro estoico em arquiteto decisivo de seu destino e de sua paz interior. Enquanto a cultura moderna embebe horas em distrações e sono desmedido, Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto continuam a sussurrar. A transformação essencial começa no despertar, no romper da inércia, na ação imediata que confirma que estamos vivos e que escolhemos viver bem. O excesso de sono, sob esta ótica, é um câncer suave que corrói nossa efemeridade e esconde a urgência que o tempo nos impõe. O verdadeiro despertar do guerreiro estoico está em reconhecer essa urgência e abraçá-la com coragem, consciência e amor à vida. Assim, ao erguer-se da cama, torna-se claro que nas primeiras ações reside a matriz do dia inteiro. Um dia ganho neste embate inicial é um dia conquistado em toda sua plenitude. Neste âmbito, a vida breve apresentada por Sêneca não é apenas ameaça, mas combustível para a vontade, luz para a razão, chama que incendeia e que não pode ser dissipada pelo conforto momentâneo. Cultivar o hábito estoico de acordar cedo, com energia e propósito, é prática revolucionária de resistência ao ócio existencial que perambula sob o fiso do sono prolongado. Não é somente um ato físico, mas um pacto silencioso entre o indivíduo e a natureza, um reencontro diário com a dignidade humana construída no esforço do agora. Ser o autor deste despertar é traçar o caminho para uma vida plena, um renascimento sempre disponível para quem deseja heroicamente abraçar o instante e transformá-lo em eternidade moral. Quando os olhos se abrem para o sol ainda hesitante do amanhecer, surge uma oportunidade única, a preparação consciente da mente para os desafios que hão de vir. Marco Aurélio, no livro 5 das Meditações, nos incita a revisitar a premissa de que a existência não se remodela pela sorte, mas pela vigilância da razão. Ele aconselha que, ao despertarmos, reconheçamos que enfrentaremos pessoas ingratas, injustas, egocêntricas, tal como as mesmas circunstâncias que ontem nos tolheram a paz. Esta antecipação,
que os estoicos chamam de premeditatio malorum, é uma arma invisível na batalha contra o caos emocional e a surpresa. É a construção de um escudo mental, onde cada possível intempérie do dia é prospectada e neutralizada antes que possa ferir nossa serenidade. Sêneca, que confrontava a imprevisibilidade da vida com a segurança do espírito treinado, nos lembra que todo infortúnio antecipado é um problema resolvido em silêncio. O valor do premere malorum está em deslocar a ansiedade do futuro para o presente, onde a razão detém o controle. Assim, ao antecipar as adversidades, ancoramos a mente em uma fortaleza interna que nenhuma tormenta pode penetrar. O resultado não é um estado de resignação fatalista, mas a reafirmação de que o sofrimento só terá poder se permitirmos. A preparação matinal de nossa razão faz com que o inesperado deixe de ser um inimigo que consome nosso vigor para se tornar um obstáculo a ser enfrentado com equanimidade e força. Epicteto instrui que nossa maior fraqueza reside na ignorância da verdadeira causa dos males. Não são os objetos externos ou os eventos em si que nos dominam, mas a avaliação que fazemos deles. Ao acordar, devemos exercitar essa distinção entre o que depende de nós e o que não depende, reconhecendo que nossa energia deve ser capturada apenas pelo primeiro campo. Antecipar as dificuldades do dia é aplicar esta separação, escolhendo internalizar apenas o que está sob nossa jurisdição moral e intelectual. Esta prática não é mero exercício teórico, mas um treinamento rigoroso de autodomínio, onde cada cenário negativo concebido é uma circunstância a ser desarmada, e cada interferência potencial externa é um convite ao fortalecimento da virtude. Na serenidade da madrugada, a mente pode se projetar adiante, contemplando inevitáveis obstáculos com olhos desarmados de ilusões. Para Marco Aurélio, até mesmo a preguiça ou a vontade de procrastinar são inimigos internos que devem ser previstos e combatidos com firmeza. Não há mérito em começar o dia à mercê dos caprichos da vontade, pois, como ele pontua, levantar-se para cumprir nossos deveres é a ação correta, aquele movimento justo e alinhado com a natureza humana racional. Antecipar os embates com a inércia, a tristeza ou a dispersão é parte do preparo, compreendendo que a energia não é mero fluxo espontâneo, mas conquista diária da disciplina do espírito. O estoicismo não propõe uma aliança com a fantasia do controle absoluto, mas uma aceitação lúcida da transitoriedade e da incerteza da vida. Dentro desta aceitação, a premeditação dos males é um exercício para infringir a surpresa, o direito de desequilibrar o nosso propósito. Epicteto nos adverte que muitos sofrem, não pela dor em si, mas pelo julgamento precipitado que emaranha a mente numa teia de desesperança. Ao acordar, a mente que pratica a premeditatio malorum caminha com passos cautelosos e decididos pelo terreno da vontade, sabedora dos espinhos que pode encontrar, mas também da força que tem para desviá-los ou suportá-los. É na antecipação justa das dificuldades que reside uma das maiores formas de liberdade, a liberdade emocional. Sêneca instrui que o sábio não é aquele que se livra da tempestade, mas aquele que sustenta seu barco firme, aquecido pela preparação que a razão concede. Dessa preparação nasce o propósito reforçado, a vitalidade que não depende das condições externas, mas da firme adesão interna ao que é correto. Ao encarar as eventuais rejeições, falhas, contratempos ou injustiças já previstas, a coragem não é ausência de medo, mas a decisão consciente de não se deixar roubar a paz e a energia. Marco Aurélio nos convida a reconhecer que cada amanhecer é um encontro com o destino, um momento sagrado de reafirmação da nossa condição racional e moral. O despertar do guerreiro estoico não é, portanto, atropelo ou resistência confusa, mas uma meditação prática onde a mente se arma contra suas próprias fraquezas e contra os golpes externos. A premeditação dos males tem essa função essencial: tornar o espírito inabalável ao consentir antecipadamente na dor, no embate, na perda, desmontando-os antes que possam se transformar em sofrimento. Desse modo, o fazer do dia, por vezes árduo, por vezes pesado, deixa de ser um castigo ou um fardo,
e se converte no terreno onde a virtude é aplicada em tempo real. Epicteto nos lembra que enquanto vivemos, temos a capacidade e o dever de fazer o bem e cultivar o que depende de nós, ainda que o mundo seja imperfeito e cruel. Nesse preparo matutino, a energia não nasce da ilusão, mas da real compreensão das dificuldades, da soberania sobre nossos pensamentos e do fortalecimento do propósito alinhado à natureza racional. A mente que premedita não teme o dia, nem se deixa arrastar por ele. Ao contrário, domina o presente antecipando o futuro e reveste-se para enfrentar a vida justamente como um guerreiro estoico, atento, resoluto, impassível e vivo. A verdadeira liberdade reside no domínio de si mesmo, na escolha consciente que transcende a tirania dos impulsos e das inclinações momentâneas do corpo. Epicteto, cuja lição maior repousa na soberania da vontade, mostra-nos que a disciplina é, paradoxalmente, o caminho mais seguro para a ala mais alta da liberdade humana. O ato simples e cotidiano de levantar da cama, frequentemente subestimado, torna-se um campo de batalha onde se trava a guerra entre o desejo efêmero do conforto imediato e a decisão firme de conduzir a própria vida conforme a razão. Quando a mente se levanta antes que o corpo peça indulgência, o indivíduo se fortalece, revelando que o domínio sobre o desejo dos 5 minutos a mais não é uma renúncia, mas uma conquista da própria essência. Marco Aurélio, em suas meditações, inicia o dia com uma evocação que oscila entre a humildade e a coragem. Lembrar que o amanhecer revela a uma alma o que é seu dever, a colaboração no grande concerto da vida, ainda que a sombra da preguiça persista. Reconhecer que despertar não é uma escolha meramente mecânica, mas um compromisso ético consigo mesmo e com a comunidade, sintetiza a disciplina como forma de liberdade autêntica. Precisamos entender que, como soldados sob comando, não estamos dedicados a um capricho, mas a uma verdade maior que nos eleva acima do apelo imediato das sensações. Assim, o impasse entre permanecer na cama e levantar-se é, em última instância, um exercício do poder inalienável da vontade que Epicteto tanto celebrava. A tensão ética que emerge desse momento revela a primeira cruzada contra a inércia e o desânimo. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, adverte que o tempo é o mais precioso dos bens e que a procrastinação nada mais é do que o roubo linear da própria vida. Cada minuto em que cedemos ao pulsar voraz do corpo em favor do repouso superficial, atrasamos o encontro com o propósito maior. O despertar passa a ser um pacto silencioso com a eternidade da alma, uma reafirmação da existência vivida com plena atenção. A disciplina, aqui, é o instrumento com que se esculpe a liberdade. Abrindo mão dos pequenos prazeres passageiros, cria-se espaço para as grandes realizações, que residem no domínio da mente sobre o corpo, uma liberdade só alcançada com rigor e persistência. Por mais árido que pareça o embate contra o desejo de ficar mais 5 minutos deitado, ele se mostra um microcosmo do conflito universal entre a razão e a inclinação natural. Epicteto ensina que a vontade, parceira da razão, deve governar a psique, enquanto o corpo é um subordinado que será respeitado, mas não obedecido cegamente. A entrega ao conforto imediato demonstra submissão ao que é externo e efêmero, enquanto a vitória da disciplina é uma afirmação do poder interno do indivíduo. O guerreiro estoico percebe que a liberdade verdadeira não é uma fuga do esforço, mas a coragem de enfrentá-lo com pleno reconhecimento de que o repouso sereno da alma sobrepuja a inquietação momentânea do corpo. Assim, levantar-se pontualmente é uma vitória sublime da alma humana contra as forças que buscam limitá-la. Marco Aurélio, ao despertar, lembra que a vida é breve e que é preciso honrar cada instante, inclusive aquele em que a fraqueza do corpo cobra seu tributo. A disciplina exercitada ao levantar-se dá-se não por um ato de autoflagelo, mas por uma comunhão com a ordem natural do cosmos. O dever não é uma carga, mas um privilégio que permite o florescimento da virtude. Despertar cedo é um testemunho silencioso e profundo da escolha pelo Logos, pela razão que rege todas as coisas, e que, ao ser adotada pelo guerreiro estoico,
concede-lhe uma força única. A liberdade de agir segundo sua natureza racional, livre da servidão às paixões e às preguiças. Assim, essa disciplina não restringe. Ela expande o horizonte da vida interior e da eficácia no mundo. A decisão de levantar da cama no momento certo não é um ato isolado, mas o ponto de partida de uma cadeia de atos virtuosos que define a qualidade da existência. Sêneca pondera, com sua lucidez inerente, que a vontade disciplinada se alimenta da constância e da repetição do bem, superando a instabilidade da carne. O combate contra o impulso de adiar o despertar é uma oportunidade para fortalecer a musculatura moral, condicionando a alma para resistir ao canto sedutor das desculpas e das fraquezas. Cada manhã em que o guerreiro estoico vence essa batalha, exerce simultaneamente a liberdade e a autonomia, demonstrando que a disciplina é o fio que amarra o tempo e a vontade em prol do propósito existencial. O mecanismo interno que move o guerreiro a se erguer reside na compreensão de que a liberdade não é uma condição passiva proporcionada pelas circunstâncias, mas um empreendimento ativo da vontade iluminada pela razão. Epicteto nos assegura que o homem livre é aquele que julga corretamente o valor das coisas e opta incessantemente pelo que depende dele. O desejo de permanecer na cama é um impulso externo que pede indulgência, mas a vontade disciplinada, a soberana legítima do ser, exige atenção ao dever. Portanto, a disciplina representada pelo ato consciente de levantar-se é uma demonstração de soberania que excede a mera autogestão. É a construção diária da autoidentidade como ser racional, imune à tirania das paixões momentâneas que comandam os corpos. Há uma dimensão quase mística nessa vitória sobre a inércia matinal, pois ela revela o respeito pela própria natureza filosófica da existência. Marco Aurélio não ignora as dificuldades, mesmo sentindo o peso da fadiga e do desconforto, mas insiste em que o princípio masculino do despertar está assentado na aceitação de que o universo opera segundo uma ordem e que cada um tem um papel a cumprir. A disciplina para levantar-se cedo transcende as necessidades físicas e se inscreve no grande teatro da ética como uma entrega consciente ao Logos, a razão universal, onde a liberdade do indivíduo se revela na capacidade de agir fielmente ao seu destino racional. Refletir sobre essa dimensão torna cada manhã uma oportunidade de redescoberta do guerreiro interior. Finalmente, a privação momentânea do sono e do conforto imediato, em favor do compromisso racional, desvela uma compreensão profunda. A disciplina é o alicerce sobre o qual se edifica a liberdade real. Sem esse controle sobre os impulsos mais básicos do corpo, o ser humano permanece figurante numa peça escrita por forças externas e internas que lhe escapam. Ao vencer a vontade de permanecer deitado, o guerreiro estoico declara sua soberania, afirmando que sua vida não é regida por caprichos efêmeros, mas pelo propósito que, mesmo escondido sob o manto da rotina, é eterno e imutável. A verdadeira energia, portanto, nasce do estado de consciência da própria liberdade conquistada. E é essa centelha que deve impulsionar o despertar inabalável, todos os dias, da alma em ordem consigo mesma. O despertar das primeiras horas do dia revela-se como um momento sagrado que poucos se dispõem a contemplar em sua profundidade. Marco Aurélio, em suas meditações, especialmente no livro 5, nos impele a reconhecer a dádiva incontestável que é a vida em si. O dom efêmero de um corpo que desperta e uma mente que pensa. Levanta-te aos primeiros instantes de luz sob a desculpa da alma que desafia os corpos que querem repousar. Ele nos convida silenciosamente. Só há motivo para o despertar, para o movimento e a ação, quando compreendemos que a existência é uma bênção limitada e que o simples fato de abrir os olhos já é um privilégio que muitos não tiveram. Despertar é, assim, um ato de gratidão primária, um reconhecimento urgente e inequívoco da sorte imensa de se estar vivo. Nada mais justo, portanto, do que honrar essa dádiva com um movimento deliberado do corpo e da alma em direção ao dia que se inicia. Este não é um dom trivial nem banal. É o chamado para a existência em sua plenitude, para o exercício do propósito nas circunstâncias que nos foram concedidas. Epicteto oferece, nesse ensejo,
a chave do que permite converter o ato mecânico de levantar da cama em um gesto de libertação da escravidão da inércia e da resignação. Ao lembrar que não são os eventos que perturbam os homens, mas sim as opiniões que eles têm sobre eles, ele nos convida a moldar a interpretação do despertar como um ato de escolha interior, um poder universal e inviolável. Assim, não importa o quão árduo seja o corpo ou quão pesada a mente na manhã, o guerreiro estoico reconhece que pode decidir com autonomia sobre sua atitude diante do dia. Este despertar consciente e voluntário é o princípio do domínio sobre si mesmo e sobre a própria energia vital. Não se trata de obter energia do mundo externo, que está sempre sujeito ao acaso e à constante mudança, mas sim de acender a chama interna inextinguível da razão e da vontade. O vigor do guerreiro estoico nasce, portanto, da percepção de que o mundo não detém o poder absoluto sobre sua alma. Este poder reside na capacidade de governar os juízos e, consequentemente, suas próprias ações. Sêneca amplia essa perspectiva ao considerar o despertar como a primeira vitória contra a natureza efêmera do tempo. Ele exorta o espírito a não postergar a vida, a não desperdiçar o presente, porque a vida é longa se soubermos usá-la. Cada manhã deve ser recebida como uma renovação do contrato consigo mesmo, uma oportunidade para resgatar o tempo que nos foi concedido e que, inexoravelmente, caminha para a finitude. O guerreiro estoico, então, não apenas levanta, mas levanta-se imbuído da consciência de que o tempo que lhe é dado é um empréstimo e que o retorno inevitável da morte exige de seu viver a maior intensidade e consciência. A possibilidade de fraquejar diante da cama não é senão o convite para vencer a preguiça, a dúvida e o comodismo, forças que nos entorpecem e silenciam a alma para o chamado da ação. Assim, a dinâmica do despertar torna-se mais que rotina. É um compromisso ético consigo mesmo para preservar a integridade da vida em sua máxima expressão. Quando a mente do guerreiro estoico repousa sobre sua mortalidade, surge o clarão do memento mori, instaurando um senso profundo de urgência e clareza. Esse exercício não tem a finalidade mórbida de encher a alma de desespero, mas a de trazer para o presente a consciência do ponto terminal de nossa jornada. Originado tanto de Sêneca quanto de Epicteto, o memento mori é o espelho da verdade que dissolve ilusões e motiva a proclamar a intensidade do agir justo, justamente porque o amanhã não é garantido. A lembrança da morte não paralisa, mas alavanca a energia para sair da cama e fazer do dia um campo de batalha onde a alma conquista sua liberdade e honra sua natureza racional. Cada minuto de inação representa um pequeno abandono do compromisso com a própria essência. O combate permanente contra a saudade do sono e a complacência torna-se, então, o exercício do verdadeiro guerreiro que luta para que sua vida, embora breve, seja repleta de sentido e autenticidade. Vigiar o despertar com a lente da transitoriedade nos leva a contemplar uma verdade derradeira. Não somos os donos do tempo, apenas seus administradores temporários. A atitude estoica diante da finitude não é fatalista, mas realista e produtiva. Ao lembrar que hoje, não amanhã, é o tempo que temos, a vida é curta e frágil, compreendemos que o impulso para sair do leito transcende o simples ato físico e se torna um movimento existencial. A prévia aceitação da mortalidade catalisa a vitalidade da alma. Não se ignora o cansaço, a dor, as limitações físicas. Ao contrário, são reconhecidos com serenidade e integrados à jornada sem lhes dar o poder de paralisar o espírito. Dessa forma, o despertar torna-se uma rotina sagrada e invencível, onde a lucidez sobre a brevidade da vida oferece a explosão de energia para agir, criar e transcender as dificuldades intrínsecas a cada novo amanhecer. O ato de despertar, assim, incorpora o compromisso de se tornar um agente ativo no teatro do destino. Como se tivesse consciência de que a natureza humana é feita para agir de acordo com a razão e para cumprir sua missão no mundo, a alma estoica entende que a energia vital é gerada pela escolha racional de não se deixar dominar pela letargia do corpo ou pela tirania das circunstâncias externas.
O despertar, longe de ser um momento passivo, exige um movimento interno. A decisão firme e imediata de não ceder à gravidade do sono ou aos impulsos negativos que prometem conforto e repouso, mas que são, no fundo, abdicações da própria liberdade. Neste sentido, levantar-se é um manifesto filosófico, uma afirmação fundamental de que o sujeito é soberano de seu mundo interior e que seu propósito inalienável é manifestar sua virtude nos acontecimentos cotidianos. Integrar essa percepção às primeiras ações do dia é o que eleva o guerreiro estoico acima do mero sobrevivente. Inspirado pelas meditações de Marco Aurélio, percebe-se que acordar é entrar em contato primeiramente consigo mesmo, com a razão, com o desejo imutável de viver conforme os ditames da virtude. É uma comunhão silenciosa com um destino que não se pode evitar, mas que se pode dirigir com sabedoria e coragem. Desperta-se então, não para os caprichos do acaso, mas para o eterno exercício da alma humana em transformar cada instante em oportunidade para a excelência moral e para a harmonia com o cosmos. É, dessa maneira, reconhecer que o propósito da existência é encontrar sentido no enfrentamento diário das adversidades, que se tornam palco da própria vitória sobre a fraqueza e a indiferença. Nesse processo, a mente cultiva a reflexão constante sobre a separação definitiva entre aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Sêneca nos lembra que não devemos pedir que as coisas aconteçam como queremos, mas querer as coisas como acontecem. O despertar, quando iluminado por essa sabedoria, torna-se um exercício perpétuo de alinhamento com a realidade, aquele estágio inicial do dia em que se decide aceitar ou resistir. A energia que nutre o despertar não provém da ilusão do controle absoluto, mas do equilíbrio alcançado ao desejar e esperar apenas aquilo que a natureza nos concede. O guerreiro escolhe, então, abraçar o dia com serenidade resoluta, alimentado pela certeza inequívoca de que o sentido reside em sua resposta diante do que se apresenta, não nos eventos em si. A vitalidade, desse modo, é a resultante da harmonia entre o reconhecimento da finitude e a aceitação voluntária da possibilidade limitada de agir e pensar. Por fim, a consciência de estar vivo neste momento particular torna-se a pedra angular da força diária. Marco Aurélio, no silêncio de suas meditações, exorta-nos a tomar a si mesmo como seu primeiro campo de batalha, onde a energia nasce do cumprimento do dever para consigo e para com os outros. Levantar-se da cama é a primeira manifestação de uma escolha perpétua, a primeira vitória contra a tendência à estagnação e à negligência da alma. Esta escolha firme, repetida todos os dias, torna-se, no fim das contas, a síntese da vida estoica. Viver com propósito, ação e gratidão profunda. Erguemo-nos não apenas como corpos despertos, mas como guerreiros da razão, conscientes da imortalidade que reside em nossa virtude e da finitude que nos impele a agir com coragem e urgência renovada. Assim, identificado com a sabedoria dos antigos mestres, o guerreiro se levanta para um dia onde cada passo é um ato de insurgência contra o nada e uma afirmação potente do ser no fluxo incessante do tempo. A fadiga mental que paralisa o despertar do indivíduo no mundo contemporâneo não é apenas um sintoma da exaustão física, mas um abismo existencial onde se encontram o esgotamento da vontade e a dissonância entre a ação e o significado. Marco Aurélio, em suas meditações, nos convida a repensar cada manhã como uma convocação à virtude, uma retomada do que é intrinsecamente nosso, a faculdade de escolher o juízo correto diante das circunstâncias. Aquele que se empenha em acordar sob o manto da queixa e da procrastinação, falha em reconhecer que a energia que parece faltar provém de um conflito interno, enraizado na visão equivocada do valor das tarefas cotidianas. A razão estoica emerge, então, como um farol para navegar a escuridão da indisposição. Ela não promete conforto irrestrito, mas reafirma que o sentido não reside na tarefa em si, mas naquilo que fazemos dela, na nossa atenção plena à responsabilidade que a ação carrega. O dilema do trabalho moderno, frequentemente sentido como uma sequência interminável e repetitiva de gestos sem propósito,
Opõe-se ao ideal estoico que encontra valor em cada ato que contribui para a ordem natural e social. Sêneca alertava para a ruína do espírito quando consumido pelo tédio e pela dispersão, chamando a atenção para a importância de cultivar o tempo, não como multiplicidade de horas ociosas, mas como um espaço precioso para o exercício da virtude. A falta de sentido, muitas vezes nutrida pelo conformismo e pelo imediatismo, é desconstruída pelo senso estoico de que o dever não é uma sentença, mas uma oportunidade para manifestar coragem, justiça, temperança e sabedoria. A percepção de que todo ofício, por mais modesto, possui um papel na engrenagem do cosmos, reconstrói a bússola interna e transforma o despertar em um compromisso real com a própria alma, uma reafirmação constante do propósito que transcende as circunstâncias externas e alimenta uma energia que nasce da integridade interna. Na contemporaneidade, o escapismo digital surge como um refúgio ilusório ante a sensação de desamparo e inutilidade, um anestésico que retira a pessoa do confronto direto com sua própria condição. A crítica de Epicteto à dependência das coisas que não estão sob nosso controle revela a armadilha deste hábito. A dispersão diante dos dispositivos e redes não resolve o vazio interior, antes aprofunda o afastamento da racionalidade e da autonomia. Adquirir energia para enfrentar o dia não depende da distração efêmera, mas da firme decisão de usar cada instante conscientemente, reconhecendo aquilo que é verdadeiramente nosso, nossas percepções, intenções e escolhas. Assim, a austeridade digital, em nome do autocontrole, torna-se um exercício prático da liberdade estoica, uma disciplina que reconduz o foco àquilo que importa, forjando uma fortaleza interior que, ao despertar, faz vibrar a coragem para agir com propósito. O conflito entre o desejo imediato de evitar o desconforto do despertar e a necessidade profunda de realizar um propósito nos convida a uma análise mais sutil do controle emocional. Marco Aurélio ensinou que a mente só sofre quando interpreta o despertar e a carga do dia como um mal absoluto, esquecendo que a dor e a dificuldade são inevitáveis, mas não podem governar a alma. O guerreiro estoico se ergue não porque sente ânimo espontâneo, mas porque compreende que o verdadeiro poder reside em governar suas próprias reações, em negar voz ao desalento e em afirmar a disciplina interior. Este entendimento modifica radicalmente a relação com o ato aparentemente simples de sair da cama, convertendo-o em um pequeno ato heróico, um gesto cotidiano de resistência à tirania do desprazer e dos impulsos autodestrutivos. A sensação de vazio e ausência de sentido frente ao trabalho e às obrigações diárias muitas vezes emerge da confusão entre o que é essencial e o que é periférico. Sêneca nos lembra que não devemos deixar que as opiniões e avaliações alheias determinem nosso valor, pois a verdadeira estima depende da virtude interna e da fidelidade à razão. Este ensinamento convida o indivíduo a descrever um gesto de coragem, redefinir a importância do trabalho a partir do esforço em agir corretamente, independentemente do reconhecimento externo. Desvalorizar a própria atividade pela falta de aplausos traz consigo um suicídio interior, uma desistência do próprio potencial moral. A energia para sair da cama nasce, nesse ponto, da adesão à virtude como critério único de avaliação, um compromisso absoluto consigo mesmo, que resgata a autonomia e rejeita a escravidão da aprovação social. A fragmentação da atenção na era digital ameaça a integridade do pensamento e mina a clareza da intenção, colocando o indivíduo em um estado quase constante de distração e insatisfação. Epicteto enfatiza que a distensão do juízo deve ser mantida diante das aparências externas, que não detêm poder sobre nossa razão, e que é da disciplina interna que provém a verdadeira liberdade. O ato de despertar torna-se, então, um teste para esta liberdade. Será que o indivíduo se permite ser aprisionado pelas primeiras ondas de estímulos dispersos, ou decide ancorar-se na ordem da razão e do dever? A decisão no instante da manhã é uma expressão profunda do diálogo entre o que pode ser controlado e o que não pode. É o momento em que a resistência mental,
coaduna-se com a acuidade ética e produz uma energia duradoura, não amarrada ao prazer efêmero, mas à firmeza do propósito. A compreensão estoica de que somos parte de um todo maior e que cada ação reverbera nesse conjunto confere um peso existencial ao despertar diário. Marco Aurélio assegura que devemos lembrar que também estamos aqui para cooperar com a natureza, para contribuir para o bem comum em qualquer função que ocupamos. Este olhar expande a visão individual, contrapondo a alienação presente no sentimento de que a vida se reduz a tarefas vazias. O guerreiro estoico não hesita frente aos afazeres, pois vê neles a oportunidade de exercer a justiça e a beneficência no âmbito próprio da vida. Esta vocação para o serviço consciente, mesmo nas menores ações, transforma a descrição dinâmica do levantar da cama em um gesto repleto de significado, que legitima a razão e abastece a energia vital. Ao reconhecer que a energia para levantar não é uma dádiva, mas uma conquista, o estoicismo dissolve a presente confusão moral da ociosidade e da passividade. Sêneca nos instrui a evitar a vida dividida entre a inquietude pela busca de entretenimento e a estagnação pela falta de metas. Ele propõe que o verdadeiro labor é interno e que a realização do dever fortalece a alma, mesmo quando o corpo está cansado. Desse ensinamento surge a prática cotidiana do autocuidado racional. Cultivar a fortaleza do espírito por meio da firmeza da intenção, da rejeição à fuga fácil e da valorização da existência como um campo de batalha ético. Assim, a cada despertar, ativa-se a centelha guerreira que move o ser não pelo conforto, mas pela excelência. Lutamos diariamente contra a tentação do conformismo, que adormece a verdade do nosso papel enquanto agentes morais no mundo. Epicteto ensina que não há obstáculo maior que a própria vontade desconsciente, mas que existe sempre uma escolha presente, mesmo que invisível a quem cede à passividade. Reconhecer essa liberdade, mesmo nos momentos de maior cansaço mental, é o ponto crucial para redirecionar o foco e reencontrar o vigor para agir. O despertar, portanto, é um confronto silencioso, um exercício de lucidez que exige o êxito na decisão fundamental, ser senhor da própria mente, induzindo o corpo a agir em harmonia com a razão. De tal modo, a energia se torna o fruto da ação correta e o propósito, a força que levanta o guerreiro estoico desde os lençóis da dificuldade. A densidade ética do estoicismo confronta diretamente o paradoxo moderno da abundância de escolhas e a escassez de sentido. Este excesso, longe de libertar, pode aprisionar o espírito em um constante estado de oscilação e indecisão, consumindo a energia vital ao invés de promovê-la. Marco Aurélio lembra que a simplicidade e o foco naquilo que depende exclusivamente de nós são as linhas mestras para evitar o cansaço da dispersão. A disciplina do despertar implica uma redução radical na excessiva mobilidade da atenção, uma definição clara do objetivo maior, que transcende a curtíssima duração do prazer imediato e busca a firmeza do caráter. Assim, o estender da mão para fora do leito torna-se o primeiro movimento de um dia inteiro onde a energia é a consequência natural de uma alma disciplinada e centrada no que verdadeiramente importa. Ao final, confronta-se o paradoxo onde a era digital oferece infinitas possibilidades de fuga da realidade, mas acentua paradójica e persistentemente o sentimento de vazio e desconexão. O estoicismo não oferece uma fórmula mágica, mas uma orientação para o autodomínio, que ao reconquistar o espaço interior, arrebata a energia perdida no desatento consumo de estímulos. Cada amanhecer traz consigo o desafio de não sucumbir à inanição mental e moral. E a lição dos mestres antigos é clara. A verdadeira atividade que gera vida não é a estímulo externo que fragmenta, mas a razão que funda uma escolha ética inabalável. O guerreiro estoico desperta porque sabe que a vida é breve, mas a virtude é eterna, e neste saber reside a força para saudar o novo dia com propósito e vigor. Ao abrir os olhos para o alvorecer do dia, o guerreiro estoico não se lança imediatamente à tempestade do mundo exterior. Antes, ele erige seu santuário interior, essa fortaleza invisível onde reside a serenidade da alma.
Marco Aurélio compreendia que a alma precisa ser preparada, afinada, como uma lira antes do concerto. Ele nos ensina em suas meditações que a primeira vitória do dia é sobre si mesmo. Despertar não apenas do sono do corpo, mas de toda a inércia espiritual que o mantém cativo da preguiça e da dispersão mental. Não se trata de um ato mecânico, mas de um gesto consciente de recolhimento, um silêncio primordial, onde se reconhece que o mundo externo seguirá seu curso indiferente e que apenas o juízo interno deve dominar a nossa ação. Esse silêncio matinal, onde a respiração e a mente se encontram, é mais do que ausência de ruído. É uma presença plena consigo mesmo, um espaço sagrado que Epícteo nos convida a cultivar. Ele reforça a ideia de que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos delas. Assim, a primeira tarefa do despertar é criar um campo mental intacto, não poluído pelas sombras externas ou pelos fúteis desejos da carne. Com essa ataraxia recém-forjada na fornalha do autocontrole, o guerreiro não reage, mas age com propósito. Não é titubeante, mas firme no reconhecimento de seu papel na ordem do cosmos. Sêneca, por sua vez, nos conduz ao paradoxo de que somente ao retirarmos nosso espírito do barulho da multidão é que podemos verdadeiramente nos encontrar e definir nosso propósito. Essa solitude matinal é uma necessária renúncia momentânea à vida caótica, onde as impressões se multiplicam em turbilhão, para que os pensamentos se alinharem conforme a razão. Não se trata de fuga, mas de reconhecimento. A fortaleza interior é o lugar onde se planeja o movimento ético. Sem essa pausa deliberada e silenciosa, o dia se perde em fragmentos e, com eles, a força vital. Esse vigor que não vem do corpo fatigado, mas de uma alma consciente de si e da sua alçada. A construção desse santuário, entretanto, é uma prática árdua. Marco Aurélio insiste que o empenho pela virtude exige constante vigilância, e essa vigilância inicia-se no momento em que decidimos abrir os olhos para não mais nos rendermos ao sono profundo da indiferença. Há uma guerra silenciosa contra a inércia da mente e da vontade, onde cada pensamento, antes de se manifestar, deve ser interrogado. O silêncio matutino assegura que esse diálogo pingue menos das paixões e mais da razão clara e imperturbável. O corpo repousa, mas a alma emerge em seu dispositivo guerreiro, sem estardalhaço, sem pressa, apenas a quietude firme de quem sabe que o campo de batalha se encontra dentro. Mantendo essa arquitetura íntima do silêncio e do pensamento reflexivo, o guerreiro cria uma antiforça contra as crises e perturbações do dia. Ele sabe, pela prática cotidiana, que uma mente desordenada é campo fértil para a ansiedade e o medo. É nesse momento privilegiado do começo do dia que se edifica a armadura invisível da tranquilidade. Sêneca alerta para o perigo de permitir que as primeiras impressões do cotidiano já contaminem esse momento. A pressa em se inserir na correria coletiva é perda de si mesmo. Ao contrário, prender-se ao santuário matinal, mesmo que por breves poderes, é um triunfo contra o descontrole que nos esfrangalha. A importância do silêncio nesse contexto não é meramente postura externa, mas uma situação interior que lembra Epicteto. Temos domínio sobre nossos julgamentos e, portanto, sobre nossa paz. Esse domínio nasce do hábito de se confrontar, ao despertar, com a realidade da efemeridade e da vontade própria. O silêncio impede que o ruído do mundo estrangeiro penetre as muralhas internas. Cultivá-lo é reconhecer que a verdade mais decisiva a enfrentar não se encontra nas contingências externas, mas na ordem que se deve estabelecer no espírito. O santuário não é um lugar físico, mas uma disposição da alma que mantém uma separação sagrada entre o que depende de nós e aquilo que não é da nossa responsabilidade. Em cada manhã, pois, ergue-se não um mero ritual, mas um exercício profundo de autoconhecimento e autodomínio. Marco Aurélio nos lembra que o dia não nos pertence, é o vagar do universo. Porém, a alma detém o governante, o timoneiro que pode escolher como responder às atribulações e alegrias que virão. A meditação silenciosa brindar-se-á a essa reflexão. Hoje serei uma alma racional, cumprirei a justiça,
a coragem e a temperança. Não como hiperidealização, mas com aceitação calma e eficaz do dever. O silêncio matinal é a ponte para essa decisão. Assim, o despertar não é apenas um movimento físico, é a instituição diária de um santuário mental, onde as paixões não comandam, onde a razão reside soberana, onde a alma se prepara para enfrentar o fluxo imprevisto dos acontecimentos com vigor e propósito. O guerreiro estoico sabe que, sem essa fundação silenciosa, a batalha pela vida será um processo caótico e derrotista. É nesse recolhimento primordial que se acham a energia inextinguível e o sentido para irradiar através do cotidiano, para ser farol no mar revolto das emoções e das exigências externas. O espaço do silêncio matutino, portanto, é também um santuário de liberdade. Sêneca insiste que a verdadeira liberdade é a autonomia interior, é não ser escravo das paixões e dos impulsos. Antes de vestir a armadura externa, o guerreiro volta-se para dentro, onde reina o senhorio da razão. Ali reside a centelha da vida que não se apaga, mesmo diante da adversidade. A força serena que não se dispersa em queixas ou medos, mas que se fortalece no reconhecimento do dever. Que este pequeno retiro matinal seja um bastião contra a fragmentação do ser, um modo de instalar a ataraxia para atravessar qualquer desafio. Nesse silêncio e nessa prática, a mente modela sua resistência. Epicteto exorta a não ignorar a interioridade ao despertar, pois é justamente no início do dia que se determina o tom das horas seguintes. O santuário é a matriz do propósito que vai habitar o corpo no movimento, a chama que arde invisível sob a superfície do agir. Sem essa chama, o dia será apenas reação. Com ela, um exercício consciente da liberdade estoica. Não bastam as demandas do mundo, pois a maior delas é a autogovernança. A meditação e o silêncio são seu território sagrado, hoje e sempre. O ato de abandonar o conforto caloroso do leito, gesto aparentemente trivial e corriqueiro, é, sob a luz estoica, a primeira arena onde se manifesta a virtude da coragem. Marco Aurélio, em suas Meditações, não nos apresenta batalhas épicas apenas nos grandes palcos da história, mas, sobretudo, no teatro íntimo do cotidiano. Ele nos lembra que, levanta-te para realizar teu dever, incitando-nos a reconhecer que a dificuldade do despertar matinal não é menor que os confrontos com inimigos ou políticas complexas. É a porta que se abre para o exercício diário do espírito estoico. Este combate inicial contra o sono, contra a preguiça, contra o desejo de adiamento, é de fato a prova mais imediata e real do que seja a coragem, não apenas no sentido físico, mas sobretudo moral e psicológico. Sêneca, atento ao poder das pequenas ações em sua correspondência filosófica, enfatiza que o verdadeiro valor do guerreiro não está em grandes feitos, mas na constância das pequenas batalhas vencidas, que formam a verdadeira fortaleza da alma. Assim, resistir ao chamado doce e traiçoeiro do travesseiro é uma forma de engajamento com o destino, uma abdicação consciente do imediatismo em favor da paz interna que nasce da disciplina. O ato de levantar-se cedo, conforme Sêneca, é uma tomada de poder sobre as próprias paixões. Não nos rendemos às delícias do repouso, porque a natureza do sábio é agir conforme a razão e não conforme o conforto efêmero. Cada vez que desafiamos o lençol e seu convite à passividade, afirmamos que nos recusamos a ceder ao impulso da inércia. É na resistência a esses ímpetos interiores que a fibra da coragem se tece. Epicteto, no imperativo de sua filosofia prática, convida-nos a perceber que não controlamos o sono, as emoções ou a cobiça que desejam segurar-nos no leito. O que controlamos é a nossa escolha em responder a eles. A provação do despertar é exemplar para ilustrar a dicotomia entre o que nos é dado e o que depende do nosso julgamento. O guerreiro estoico não é aquele que se levanta por força bruta ou por mera rotina, mas aquele que escolhe, com plena consciência e clareza, abraçar o momento presente, mesmo que isso comporte desconforto imediato. Vencer a batalha silenciosa contra o travesseiro é um ato de liberdade interior, uma declaração contra a tirania dos desejos ilusórios.
Epicteto ensina que a coragem reside em aceitar o peso do dever, a despeito do apelo da comodidade. E é nesta aceitação ativa que se revela a essência da virtude. A coragem, quando aplicada a este pequeno ato contínuo, transforma-se numa espécie de treino espiritual que fortalece a alma para enfrentar o inescapável sofrimento da existência. Porque é no despertar que o estoico recorda que o dia será repleto de desafios, de provações externas e internas, e que a âncora da coragem se sustenta naquele momento inicial de resistência. O desconforto de abandonar a cama realiza uma antecipação daquilo que virá a acontecer. A tomada das rédeas da própria existência, a renúncia ao comodismo e a resignação natural ao prazer sem esforço. Assim, resistir ao travesseiro não é um mero ato físico, mas um compromisso ético profundo com a própria liberdade e autodeterminação. É também na compreensão desta rotina despertadora que se revela um paradoxo estoico explorado por Sêneca. A ocasião menor, embora aparentemente irrelevante, contém em si a semente das grandes virtudes. A coragem não floresce apenas nos conflitos violentos, mas pode ser cultivada pela perseverança em pequenas decisões de valor ético. O guerreiro que transcende o sono para se entregar ao dever diário, se colocando à disposição do universo, demonstra que a confiança no logos e na ordem natural se expressa nos menores gestos. Daí deriva o insight crucial de que a virtude está menos na magnitude da ação e mais na disposição da alma em responder bem ao que lhe cabe, por mais simples que seja. Marco Aurélio instrui que cada manhã torna-se um renascimento, uma oportunidade de recomeço alinhado com a razão e a natureza. Logo cedo, pensa com que vantagem corresponderás àquilo que a natureza te pede. Ele diz: levantar-se cedo não é simplesmente um ato de produtividade, mas a primeira chantagem vencida contra a preguiça e o desânimo que nos paralisa. Esse despertar é também o despertar da coragem, porque a coragem é suscetível a ruir frente ao conforto amisfácil. Portanto, decidir pela ação diante da resistência interna é o que estrutura o caráter forte. A coragem, aqui, apresenta-se como a autotranscendência da alma, a capacidade de se despir das ilusões para assumir o papel que lhe coube no grande drama da vida. A continuidade dessa prática diária gera um aprofundamento inteiramente estoico. O guerreiro que triunfa ao sair da cama está, em verdade, treinando para não ser derrotado pelas outras formas do medo e da tristeza. Se sabe que quando fraco sucumbirá no leito, sucumbirá também na arena política, no fórum íntimo, nas crises inevitáveis da existência. A coragem adquirida ao combater o repouso torna-se um hábito que protege contra a fraqueza da alma. Epicteto enfatiza que a virtude é um costume. É como a musculatura que se fortalece ante o exercício repetido. Sem o culto às pequenas batalhas diárias, não há tempero para a virtude nas grandes lutas da vida. Além disso, há uma elevação ética nessa coragem matinal que se realiza na desarmonia entre o corpo e o espírito. Enquanto a carne clama pela segurança do repouso, a mente esclarecida impõe sobre si a lei do dever e da razão. Eis onde reside a batalha mais profunda, no confronto entre o imediato prazer e o bem maior. Sêneca, de modo incisivo, ensina que a verdadeira coragem é inseparável da justiça consigo mesmo e de si mesmo com o universo. Por isso, o guerreiro que recusa o leve travesseiro se alista numa ordem cósmica, onde cada ato, por mais ínfimo, deve estar alinhado ao bem comum e ao crescimento do caráter. Experimentar o despertar consciente é, assim, um exercício de autenticidade radical e ascese interna. Marco Aurélio nos chama a não evadir a responsabilidade do dia, mesmo quando o corpo resiste, porque o sofrimento do espírito que finge ignorar suas obrigações é bem maior. O golpe dado contra o conforto egoísta serve para manter a alma ativa e desbloquear a potência do autodomínio. É este processo que permite a construção de um propósito e uma clara energia vital para enfrentar as contingências da vida. No cerne deste despertar está a compreensão de que a coragem não exime o guerreiro da dificuldade, porém habilita-o a sustentá-la com dignidade e serenidade. Finalmente,
No núcleo da coragem estoica aplicada ao ato de sair da cama, repousa a distinguida sabedoria de Epicteto. Não devemos temer a pequena desistência, porque ela é a semente da morte da virtude. Cada escolha rejeitada em favor do conforto imediato é uma derrota silenciosa que compromete a integridade moral. Por isso, o despertar vigoroso se torna um compromisso sagrado, pois ao vencer o travesseiro, o guerreiro se reafirma como senhor do próprio destino, pronto para encarar as batalhas maiores, da alma e do mundo, com a centelha viva da coragem alimentada minuto a minuto. Quando a aurora ainda está envolta em sombras e o corpo resiste, lutando contra a passagem do sono, o despertar se revela não como um tormento, mas como a primeira conquista do dia, um chamado sagrado para a ação alinhada com a natureza racional que habita em nós. Marco Aurélio, naquele trecho vital das Meditações, afirma que é próprio do homem não apenas viver, mas viver para o bem comum, e que o despertar é a primeira oportunidade para retornar a essa essência. O ato de levantar-se da cama, então, transcende a mera rotina e assume a dimensão sagrada de um compromisso. Não estamos dados à superfície da existência, mas convocados para o cumprimento de um desígnio mais elevado, o de colaborar com o cosmos e com a razão que nos governa internamente. O despertar, por isso, está entrelaçado com a ideia do dever, do logos que emerge do silêncio da noite e exige a resposta firme da vontade humana. A percepção de que o corpo, ainda pesado, está subordinado à alma, indica a vitória constante do espírito sobre as vicissitudes materiais. Tema caro a Epicteto, cujo ensinamento nos lembra que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. A cama, o conforto e a preguiça são, portanto, escolhas a serem superadas, escolhas que a razão deve governar. A energia estoica não se manifesta como uma exuberância caótica ou efêmera. Trata-se de uma força interior, disciplinada e estável, que nasce do hábito firme de aceitar o presente e agir conforme a virtude. A vitória ao despertar é assim a vitória do domínio interno, um sinal de que nos tornamos senhores de nossas paixões e não seus escravos. Levantar-se, neste sentido, é um gesto político da alma, um anúncio da liberdade conquistada diante das forças que buscam aprisioná-la. Mais do que isso, como nos sugere Sêneca, aquele que desperta deve encontrar motivo na própria condição humana para exercer a gratidão e a responsabilidade. A vida, sendo uma dádiva fugaz, exige que cada momento seja preenchido com propósito e seriedade. É o dever do homem sábio evitar que o tempo escape como areia por entre os dedos, desperdiçado em vaidades ou inércia. O retorno à consciência ao abrir os olhos é o convite para estender as mãos à oportunidade, seja ela pequena ou grande. Encarar a tarefa do despertar com a atitude estoica é enxergar o dia que se inicia como um campo de batalha interior. Colocar-se de pé é, pois, erguer-se como guerreiro. O guerreiro que não se entrega ao cansaço nem à procrastinação, mas que se apresenta pronto a enfrentar o que é inevitável e a fazer de sua ação uma extensão da própria virtude. Nesse cenário, o despertar serve como síntese do homem que une a força de um império e a calma de um filósofo. A energia que conduz ao movimento físico da erguer é temperada pela serenidade da mente, que sabe o valor de cada instante e a fugacidade da existência. Marco Aurélio ressalta que podemos suportar qualquer coisa, desde que isso seja conforme a razão e a virtude, e essa é a bússola que orienta o ato de sair do leito. Não a pressa ansiosa, tampouco a hesitação, mas a calma resoluta de quem conhece o próprio destino e se dispõe a cumpri-lo com dignidade. O despertar torna-se, assim, o primeiro exercício do dia para a grande tarefa da vida: resistir à tirania da opinião, agir com justiça e manter a alma imperturbável. Por fim, na convergência desses pensamentos, emerge a compreensão de que o despertar é um privilégio, uma concessão do universo para recomeçar o diálogo eterno entre o homem e sua essência moral. A resistência para abandonar os lençóis não é obstáculo, mas o portão que abre para a liberdade espiritual. Liberdade de escolher a virtude em relação ao vício, a ação em relação à passividade,
a razão em relação à emoção desgovernada. Epicteto nos lembra que o homem livre é aquele que se levanta para cumprir o próprio dever, independentemente da dificuldade. Portanto, acordar todos os dias com energia e propósito é um ato revolucionário de afirmarmos a soberania da nossa alma, insistindo na dignidade que nos torna agentes do destino, e não meras vítimas dele. O guerreiro estoico, assim, não vê o despertar como um peso, mas como o alvorecer de uma batalha justa, onde a única arma necessária é a firmeza do espírito e a clareza do propósito.